viajeiro, se fores a Braga, não perguntes a ninguém quanto há de belo para ver numa ermida, ver uma fraga, qualquer poeta ali tem mil poemas a escrever. E no seguimento dos nossos programas para o jornal online Gazeta do Rossio de Braga, na rúbrica Memórias de Braga do Filho do Alfarrabista da Arcada, hoje vimos junto da estátua, muito abandonada, diga-se a bom da verdade, de um grande bulto da cultura europeia. Não é de Braga, nem é de Portugal, é da Europa. E é alguém que há dúvidas absolutas se é filho nado na cidade de Braga, mas uma coisa temos a certeza, é que um ano depois de ter nascido, foi batizado aqui na igreja de São João de Souto e há o seu assento respectivo de batismo aqui na freguesia de São João de Souto. Pensa-se que era filho de pai judeu, um grande médico da época, e há registros de ter andado a estudar até cerca dos 12 anos, creio eu, num colégio de jesuítas aqui em Braga, que era o Colégio São Paulo. Hoje podemos, para vos sinalizar, vos informar que é o atual Seminário Santiago, e daí partiu para outros voos pela Europa fora para estudar e depois para lecionar e entrar numa corrente de pensadores notáveis daquela época. É um homem que, na minha opinião, nos últimos 40 anos está muito esquecido em Braga. Aqui, como disse o meu amigo António, vos vou já apresentar, diz que as pessoas aqui em Braga, a ignorância diz que é o cabeçudo aqui do Largo São João de Souto. Em tempos que lá vão, não muito distantes, ainda houve pessoas que se preocuparam em louvar, digamos assim, esta figura. E não é por acaso que uma nota de 500 de 1979, lá está a figura dele numa nota de 500, e como a gente sabe, quando são escolhidos os bultos para colocar nas notas, ou é porque têm a ver com o poder instituído naquela altura, ou então têm que ser bultos muito importantes da cultura e da história, etc. Também no salão mais importante da cidade de Braga, que é o Salão Nobre da Câmara, onde estão lá vários, portanto, retratados nas paredes, vários ilustres bracarenses. Não deixa de estar lá um medalhão com a imagem de Francisco Seixas. Na altura da abertura desta rua, essa de Queiroz, não é? Não, esta rua é o Francisco Seixas. Também é era o Francisco Seixas. Não sei se ainda é. Portanto, foi aberta à volta de 1950, portanto, o vereador da altura, que era uma pessoa, embora muito ligado ao regime antigo regime, não deixava de ser uma pessoa de vasta cultura e portanto, fez questão de imortalizar aqui neste largo com esta estátua feita por Barata Feio, mais propriamente Salvador Barata Feio. Esse vereador é o Dr. Sérgio Silva Pinto, que era um professor de História da Universidade do Porto. Para além disso, há uma rua em Lisboa também com o nome do Francisco Seixas. E é uma escola. Agora, aqui ao meu lado, tenho um amigo, há mais de 45 anos, que estudou na mesma escola que eu, somos colegas de escola. A propósito disso, depois trago aqui um livro comigo, costumo apresentar um livro que também é da autoria de um colega da nossa escola. Eu já apresentei num programa anterior uma primeira obra dele e hoje trago comigo uma segunda obra dele. Chico. Tenho junto de mim o António Lopes Pereira, que depois tem feito o curso comercial comigo, depois de ter trabalhado como escriturário muitos anos na indústria farmacêutica cá de Braga. Quando se reformou, resolveu, um bocado à minha maneira. Ele foi pela via universitária, foi pela via autodidata. E se tivesse perdido o tempo lá pela universidade, não tinha se calhar descoberto as coisas que já fui descobrindo aqui da nossa história. Portanto, aproveitei o tempo de outra maneira, aproveitaste de outra maneira, cada qual à sua maneira, e esperemos que disso contribua para alguma coisa para a nossa sociedade. O António Lopes Pereira, como digo,
para estudar para a Universidade de Minho e hoje é um senhor mestrado, creio que em 2 áreas. Em filosóficas. Duas pós-graduações. E a outra qual é já É agora? uma mediação cultural na área da literatura e cinema. Para além disso, eu sei que E é a filosofia um grande investigador da obra de Francisco Seixas. E eu vou cometer aqui uma pequena inconfidência. Ele estava-me parte da cabo da cabeça que eu tinha que chamar a atenção da nossa sociedade para o estado de degradação que está esta estátua. E eu então também lhe fiz também uma partida, disse, então vamos fazer um programa para falar de Francisco Seixas. António, agora a palavra é tua e fala-nos lá deste bulto, que é bulto maior da intelectualidade de Braga. O Francisco Seixas não é propriamente uma personagem qualquer. Aquilo que eu penso, e vale qual, é em Portugal, se formos ver a história da evolução do pensamento ocidental, não encontramos ninguém, mas ninguém mesmo, da estatura de Francisco Seixas. Isso, ele é de um século fabuloso, que é do século XVI, é um século... Na Renascença. Ele é do Renascimento tardio, que ele é da segunda metade do século XVI. Mas o século XVI é um século fabuloso, só comparável, talvez, ao século V, antes de Cristo, Péricles. É o século de Copérnico, é um monge polaco, que é digamos que é o pai da teoria heliocêntrica, que só foi publicado quando ele morreu, em 1543. Ele nasceu em 1473, 20 anos depois daquilo que foi considerado o fim da Idade Média. Mas é um bulto, mas no século XVI é um século de nomes como Lutero, Calvino, Giordano Bruno, que esteve em Toulouse com Francisco Seixas, que foi assassinado, toda a gente sabe, em 1600. É de Galileu, que nasceu Galileu, nasceu o Francis Bacon, e nasceu um monte de gente importantíssima. E no meio dessa gente toda estava Francisco Seixas também. Um monstro, não é só o tamanho da estátua, é de facto um monstro do pensamento ocidental. Isto porquê? Podemos começar a falar começar primeiro pelo Nós convinha começarmos pelo berço. Pelo berço. Vamos começar pelo berço. Vamos lá ver. Francisco Seixas, nós temos orgulho, eu tenho orgulho porque eu considero bracarense. E considero bracarense porque ele sempre se afirmou português natural da Diocese de Braga. Portanto, isso para mim basta para dizer que é um bracarense. No caso, arquidiocese. Diocese. Ele dizia que era da Diocese de Braga. Eu não sei qual era o tamanho da Diocese de Braga, nem faço a mínima ideia. Eu sei. Também Especula-se que ele que nasceu em Tui, outros dizem que ele que nasceu em Valença, outros dizem que ele que nasceu mais abaixo, foi uma coisa. E isto não passam de suposições e especulações. Ao certo, ninguém sabe o dia em que ele nasceu, ninguém sabe o mês em que nasceu, mas ao certo, e nem sequer se sabe sabe-se o que foi ano em que batizado nasceu. aqui, Sabe-se justamente onde estamos. Foi batizado Está aqui, ali, preto no branco. aqui no dia 25 de julho de 1551. E agora, vá lá ver, se uns dizem que é, porque é que nós não podemos dizer que ele quer daqui de Braga? Reivindicar que é nosso. Que é daqui de Braga. É daqui de Braga. Eles, por exemplo, logo o facto de ser o Ivandro e ser o António, não nos tirou o direito de podermos especular também. Naturalmente. E vamos especular. Eu só disser que ele que é de Braga, que é lá ali dos seus lados, ali da rua direita, que era a rua dos judeus. Porquê? Vamos ver uma coisa. Francisco Seixas era filho de cristãos novos. O pai era médico, filhos cristãos. E agora, ninguém me venha Para quem não convencer. entende, eram judeus que foram obrigados a converter-se ao cristianismo para cá continuar. E ninguém me vai convencer que os judeus que se converteram ao cristianismo, que se converteram de livre vontade e que abandonaram os seus costumes,
as suas regras e etc. Isso era só, era na rua, em casa continuava lá a praticar Nós as suas- sabemos, as suas- nós as suas- sabemos, as suas nós crenças. sabemos que o judaísmo e o catolicismo têm os seus rituais, têm as suas regras, e quem me diz a mim que ele nasceu ali na Rua Direita, por exemplo, e que, em segredo, cumpriram todos os rituais judaicos, porque são diferentes, porque os rituais judaicos são diferentes dos cristãos, no nascimento, no casamento, na morte e por aí fora. Até na circuncisão. É evidente. Ora, quem me diz a mim que ele nasceu em segredo aqui em Braga, na Rua Direita, vamos pôr essa hipótese. Vamos especular, Vamos temos especular, esse direito. temos esse direito. E como ele aparece para ser batizado, para fazer a parte, que era aquilo que faziam os judeus, Mas o cerimonial passava a ser Mas cristãos para dizer que novos, eram cristãos, sim, sim, para não terem incómodos. e que aparece aqui já em 51, em julho de 51, já grandote. Disseram, então porquê é que você nos trouxeram, não foi batizado logo? Sabe que ele nasceu lá em cima e coisa, e nós estivemos à espera de uma oportunidade para trazer. Eu posso dizer isto. Agora, uma coisa que eu E temos como madrinhos de batismo duas pessoas daqui da Rua de aqui Souto. da Rua de Souto. Da Rua de Souto, exatamente. Agora, vamos ver. Eu não estou a dizer que foi assim. Mas sabemos que o pai que foi, que era um médico, Era médico. de grande prestígio. Sim, senhor. Aliás, os judeus, depois expulsos de Espanha em 1492, invadiram Portugal, simplesmente. Vieram judeus sem talho por aí fora. Não é? Depois alguns fugiram. E depois, com 1496, quando o Dom Manuel, também por causa do casamento. Mas mesmo assim o Dom Manuel arranjou lá aquela maneira. Sim. Mas passou a ser cristãos novos e... Exatamente. Portanto, esses cristãos ou se foram embora, os judeus, ou se foram embora, ficaram por aqui. E muitos até aproveitaram as descobertas das novas terras. Isso tem a ver com outra coisa. Portanto, nós podemos chegar a essa conclusão, que ele nasceu aqui em Braga. A partir de hoje é mais uma tese. Há uma coisa instituída. que é verdade, é que o Francisco Sainz sempre disse que era português natural da Diocese de Braga. E em Toulouse, onde ele está, não tem a matrícula. em Toulouse tem lá Francisco Sainz Lusitano, que foi um quadro, foi um retrato que foi lá colocado pelos seus condiscípulos, que o admiravam muito. Mas também julgo que lá também existem lá nos serviços burocráticos da universidade onde ele estudou. Português. Tem lá e o registro. Isso, temos de ter a linha de conta uma coisa também, que não deixar passar em branco. Que ele nasce em pleno Concílio de Trento. Portanto, ele nasce no período do Concílio de Trento, que era o concílio que queria meter o catolicismo na ordem. E por aí fora. Ora bem, tirando esta parte do nasceu aqui ou nasceu lá, eu defendo que ele é um bracarense. Der pelo der, é um bracarense. Foi batizado aqui no dia 25 de julho de 1551 e depois estudou estudou no Colégio de São Paulo, aqui em Braga, até aos 12, 13 anos e foi depois com os pais, que lá está, porque os cristãos novos eram perseguidos. Aliás, Dom João III mandou persegui-los, eles eram perseguidos acusados de serem bruxos e de fazerem os seus rituais, eram acusados e perseguidos até ao tempo do Marquês de Pombal. Isso é indiscutível. E aqueles que podiam ir embora iam. E eles foram embora. E foram para Bordeaux. E ele foi estudar para o Colégio de Guiana. Esse Colégio de Guiana é importante lembrar isto. O Colégio de Guiana foi um colégio que, tal como aconteceu em Paris, que foi reestruturado, o ensino foi reestruturado em França, naquela altura, uma grande reestruturação, por um português também, curioso, um português que de Beja,
um grande pedagogo do tempo, que era André de Gouveia, que depois de Dom João III, antes de entregar o ensino aos judeus, aos jesuítas, chamou para Coimbra. Exatamente para ver se estruturava e termos aqui um ensino humanista, porque a restauração em França foi tornar o ensino humanista, quer dizer, que os humanistas tiveram uma importância muito grande no Nascimento. Daí, de Goiânia, nesse colégio, que era o ensino mais eu quase ia dizer um palavrão liberal, mas naquele tempo ainda não havia liberal, mas mais aberto. Fez os seus estudos pré-universitários em Goiânia. Depois foi para a Itália. Esteve em Roma, esteve em vários sítios de Itália. Creio que esteve também na grande Universidade de Pádua, que era a Universidade de Medicina, que era a maior universidade do tempo, era a maior escola de medicina que havia, onde tinha estado um outro vulgo anterior, que morreu antes dele nascer, que era um famoso, um belga, que era o Andrés Vesali, que é um homem que estudou anatomia, e como é que ele, porque a anatomia que se ensinava em Pádua nessa altura, era a anatomia galénica, que vinha deixado para com esse período galénico é aquele que vem de Hipócrates, e que depois Galeno, no segundo século já depois de Cristo, sistematiza, etc. E a medicina fazia-se desse modo. Mas nunca se tinha aberto um corpo, um cadáver. Até porque era contra. Mas Francisco Sanches, tal como esse Besálios. E antes disso o Leonardo da Vinci parece também. Sim, mas o Leonardo da Vinci é de forma diferente. Há um mecanicismo e ele ia descobrir, mas era aqueles cadáveres de acidentes ou de coisas, ele conseguia fazer. E o Da Vinci é muito importante porque a questão do mecanicismo, etc., onde ele faz já inovações, também é do século XVI. Exatamente, também. Há bocado dizia quase também para tu meter aí na lista, estavas a fazer. Mas repara que este Besálios, que influenciou o Francisco Sanches, este Besálios, para além de ser um tipo que não foi na treta de vermos um corpo humano como quem vê um porco, ou vê um cão, ou por aí fora. Era assim que a anatomia, aliás, os professores de anatomia nunca tinham visto um corpo, nem nunca tinham dissecado sequer um animal, era porque estava escrito, que foi, e era assim que estava. E esse Besálios faz um compêndio de anatomia, porque ele, além de mais, era um belíssimo desenhador. E desenhava, porque ele, em Paris, especialmente em Paris, ele combinado com alguém do cemitério, sacava os corpos, especialmente dos indivíduos que eram executados. E ele sacava os corpos, isto é tiveram quase, e ia fazendo e desenhava e tal, e fez um compêndio onde estava escrito e estava a figura. E tal. Esse Besálios morreu já depois do Francisco Sanches ter nascido, 60, dos anos 60, com 50 anos, no regresso de uma peregrinação de Jerusalém, em condições muito esquisitas. Depois Francisco Sanches, depois de Itália, foi para Montpellier. Que era outra grande universidade daquela época. Em Montpellier, onde ele faz a sua licenciatura em Medicina e o doutoramento, de 73 ou 74. 73, 74, por aí. Faz o doutoramento em Medicina. E concorre uma cátedra. E é preterido. É preterido porquê? Por ser descendente de judeus. Até a informação não lhe perdoava. Estás a ver a questão, esta questão de
a nossa especulação pode ser verosímil. Isso ninguém tenha dúvidas. Nós podemos... Daqui por exemplo, é capaz de aparecer na Wikipédia dizer que aqui em Braga um tal Agora, António e um tal Ivone disseram isso. Sei lá, provavelmente. Se calhar. Depois ele vai para Toulouse exercer medicina. Vai exercer medicina durante muitos anos e depois é convidado pela Faculdade das Artes. Das Artes, lá está, das Artes. Ele não foi ensinar desenho nem escultura, não é? Era as artes. Ensinava medicina, ensinava filosofia, ensinava matemática, ensinava astronomia, por aí para fora. Era a Universidade das Artes. E ele, de 585 até 1610, lecionou. Depois é convidado para a Faculdade de Medicina em Toulouse, para ensinar medicina, até 1623, quando morre. Isto é a história. Agora, falar da obra dele. A obra dele, tanto como vês, portanto, só pelo seu percurso, já podemos ver a estatura gigantesca, não é por causa de ser grande. Se calhar o Barata foi isso, se calhar também foi se calhar essa ideia. Se calhar. Olha lá, porque de facto ele no meio daqueles monstros todos é também um monstro. Era um par entre pares. É verdade, porque não só os seus próprios colegas nas aulas, e a obra dele, ele centra-se fundamentalmente numa obra que é o que é a obra-prima dele. Que nada se sabe. E o que é que ele faz nessa obra? Os humanistas, apesar da sua função revolucionária no tempo, quer dizer, revolucionário no tempo, quer dizer, transformaram aquilo que era a visão de que Deus era o centro do mundo, numa visão antropocêntrica, quer dizer, o centro do mundo são os homens. É isto que fazem os humanistas. Mas, entretanto, eles choca completamente. Mas isso leva anos. Quanto aos ortodoxos da Igreja, não é? Isso leva anos, bem do século XIV. Isso, há uma importância muito grande também nos descobrimentos portugueses. Pôs em causa muitas das verdades que existiam até aquela época, não é? Mas é anterior. Mas isso ajudou a pôr em causa tudo aquilo que era dado. Mas os humanistas tinham um problema. É que eles veneravam aquilo que se chamava o argumento de autoridade. Veneravam Platão e Aristóteles. E ora, o que é que ele vem dizer? Ele vem desmistificar isto tudo, que afinal, Platão e Aristóteles já foi há dois anos. Nós temos de provar que, de facto, eles não tinham a verdade absoluta. Eles, por exemplo, ele tenta e mostra que os argumentos que os humanistas utilizavam, especialmente pois, a retórica, usava os silogismos, e o silogismo que são proposições compostas por duas premissas e uma conclusão. E ele chegava, andava-se, era totalmente estéril, aquilo que ele dizia que era estéril, a história de um ente, todo ente é substância. O homem é um ente, logo, o homem é substância. Isto vai dar um... No fundo, que era isto que ele criticava. E vai mostrando na sua obra que isto era errado, que era argumento. O caso, como é que ele, por exemplo, faz uma crítica a Platão. Platão, sabes, a teoria das ideias, havia lá em cima, as almas sabem tudo, não é? Estão lá em cima, e depois, ao entrar no corpo, esquecem tudo. E depois vão recordando. Então, saber é recordar. Amnésia. Então, quer dizer, uma criancinha, quando está na escola, começa a aprender-se. Eu agora lembro-me disso, que já sabia disso. Quer dizer, isto não faz sentido. Aliás, o próprio Aristóteles já tinha criticado Platão acerca disso.
No fundo, ele mostra aliás, chega mesmo a dizer que com Aristóteles não aprendam nada. Aristóteles deu nomes às coisas, as categorias, aquela questão das causas. Então o saber, quem souber as causas todas, quem souber as causas sabe, tem o conhecimento. E ele diz, quer dizer, a causa primeira, a causa eficiente, a causa material, a causa formal e a causa final. Portanto, as pessoas podem, eu conheço a causa final, mas conhecê-las todas, quer dizer, a causa eficiente, quer dizer, eu conheço-me. Para me conhecer, tenho que conhecer a causa eficiente, se fosse verdade, de facto, para haver conhecimento. O conhecimento das causas era eficiente, então nunca sei de nada, porque eu não consigo saber a causa eficiente. Porquê? Porque eu, para me conhecer, tenho que conhecer o meu pai, que é a causa eficiente. E para conhecer o meu pai, tenho que conhecer o pai dele. E para conhecer o pai dele, tenho que conhecer o pai. Quer dizer, isto não leva a lado nenhum. E é isso que ele faz. Ele faz o apelo ao cogito. E é aí que influencia, de facto, Descartes. Descartes, que é também outro grande nome. Outro contemporâneo. Descartes. E é de tal forma que quem for ver a obra de Descartes, reconhece ali, clarinho, Francisco Sanches. Ali está lá Francisco Sanches, especialmente no discurso poético. Plagiou, é? Há coisas que me apetece até dizer isso, pá. Pelo menos influenciou, não é? Influenciou, mas há coisas que no discurso método quase me leva a dizer, pá, isto aqui é plágio. Quase me apetece dizer isso, não vou dizer isso, mas pronto. Mas era uma boa questão para lançar aí a comunidade académica. Para... Sim, não, mas é uma questão que na comunidade académica sabe-se. E, aliás, há uma coisa interessante, porque especialmente as pessoas ligadas à igreja e por aí fora, quando falam de Francisco Sanches, dizem que ele chegou lá e tal, fez o diagnóstico e tal, mas não concretizou. Ora, há aqui uma coisa que é preciso ter em linha de conta. É que há 3 obras de Francisco Sanches que ficaram inéditas. Nunca foram publicadas? Nunca! Aliás, mas existe a Ópera Médica e o Carmen de Cometa, salvo erro os 2, foram já publicados pelos filhos. Já foi publicada. Foi publicado depois pelos filhos. Ópera Médica quer dizer obra médica. Obra médica. Pelos filhos. Portanto, repara, e porquê é que essas 3 obras que a minha intuição leva-me a dizer que se calhar essas 3 obras ele ia mais longe do que foi Descartes. Porque Descartes, apesar de andar ali a enrolar, ele acabou de ir para a Suécia e morreu na Suécia, porque mesmo assim ele, nas questões sobre a metafísica, onde ele chega ao Gitter, ao sumo, penso logo existe. Isto é uma coisa assim, de uma forma muito simples, como é que ele chama isto? Porque Francisco Sanches, quando lhe citou, nada sabe, ele diz que... Desculpa lá, se letra melhor essas 2 obras. Pode nele se citou, que em português é que nada se sabe. Ele diz que se deve duvidar tudo. Deve duvidar. A obra é tida como cética, mas é apenas pelo nome. Não era, é quase... Parece aquele que era do Partido de São Tomé. Sei, mas não é ele, não era um cético. Mas a obra é que pelo nome é que leva e tem alguns argumentos dos céticos, etc. Mas aquilo, digamos que é quase um cardápio. Está aqui a forma onde ele propunha duvidar de tudo. Não aceitar o argumento porque fulano disse, porque Aristóteles disse, porque Platão disse, porque São Tomás de Aquino disse, porque não é nada disso. Duvidar, inclusive, da própria existência. Isto é trazido por tudo levantado pelo nosso Francisco Sanches.
Outro que influenciou também um outro, que era inglês, que era o Francis Bacon, que fez. Esse gajo até era engraçado, porque esse fulano esse fulano, só seja, não é? Era um jurista que quis fazer carreira na política, mas foi acusado de corrupção e etc. E depois dedicou-se depois ao estudo das ciências naturais e por aí fora. E é ele, influenciado por Francisco Sanches, mas sem dúvida nenhuma, ele é mais novo que Francisco Sanches, uns 10 anos. Francis Bacon elabora então, escreve aquela obra que vai influenciar a forma como se vai fazer da ciência, que aliás Francisco Sanches dizia, só pela experimentação, mas a experimentação só não já nada nenhuma, a experiência, o lado empírico e a razão, é que faz evoluir a ciência. E a ciência evoluir de uma forma... António, Mas deixa-me falar desse Francis Bacon, que é influenciado por Francisco Sanches. Ele pega exatamente nisso. Ele diz que, de facto, que a ciência só se pode fazer pela experimentação e unindo o lado empírico à razão. Isso se pode e isso é o novo organon, que é o novo instrumento, e as ciências vão seguindo o seu caminho, vão obedecendo àquele e até hoje aquilo que se fazia por dedução silogística, que não se quer, que era estéril, que não levava a lado nenhum, passou a ser feito por método indutivo, pela experiência, a razão, e depois no século XVII, acaba por levar isto para aí fora. Há uma coisa que é preciso ter em também. Eu ia falar há pouco de Giordano Bruno. Giordano Bruno foi condiscípulo de Francis Sanches em Toulouse. E a tal obra... para quem nos está a ouvir, quem é que é o Giordano Bruno? Giordano Bruno foi um fulano que, tendo conhecimento daquilo que foi posto apenas como hipótese, a teoria de Copérnico, ele chega, tal como Galileu, pega nisso e diz que o universo é infinito. E é muito provável que exista vida no... Criar a teoria de que claro, o mundo é infinito e o ser infinito não tem princípio nem fim. Isto levou a ser queimado vivo, não é? O Galileu, ele foi mais esperto. Sei lá, pá, eles propuseram que se retratasse. E ele disse, está bem, sim senhor, os outros querem, eu faço, mas que ela se move. Não podemos fazer isto ad interno do programa. Não, da cá. Não, eu estou a dizer que eu falava nisto. Quero que passas agora as alegações finais, tenta ser sintético, porque sabes que isto depois... Ora bem, o que eu quero dizer é que isto, que é uma vergonha, isto, primeiro tudo, aquilo que eu tinha dito, que é uma vergonha, isto que se vê aqui. Eu estive aqui uma vez com e até por azar, até comida tinha no chão, parece que tinham feito um piquenique aqui. E é uma vergonha, eu não sei se isto é responsabilidade da Câmara, se é da Junta de Freguesia, se é do Plano da Cultura, se que é. Isto é inadmissível, aquilo que aqui está. Isto era tão simples, vinha com um tantozinho, eles guardavam aqui isto, faziam até, embelezavam aqui o largo, etc. E dava uma certa dignidade a um bulto, uma personagem incomparável. Em Portugal. Não é o que eu te digo. E esta é a minha opinião, e vale, não há na história da evolução do pensamento ocidental ninguém, mas um único, que se compare a Francisco Sanches. Ele foi reconhecido como bulto nacional, porque não é por acaso está lá na nota de 500. Sim. Infelizmente aqui em Braga, é que nos últimos 40 anos, eu não sei, mas estou convencido que se fosse ali à escola de que ele é patrono,
se E se calhar... tivesse lá um inquérito a... Aliás, isso nós é que estamos sem recursos, porque íamos contratar uma empresa de sondagens para lá ir à porta fazer lá uma sondagem. Garanto que se calhar só 1% das pessoas que lá andam entre discentes, docentes Aqui em Braga, e não docentes. se perguntares aqui em Braga às pessoas, Francisco Seixas, as pessoas que nasceram depois dos anos 50, depois de terem posto aqui a estátua, sabem que eu vou falar de Francisco Seixas. Francisco Seixas. É o cabeçudo. Sabe? Quem é aquele cabeçudo Seixas João de Souto? Aliás, já me disseram isso. Abordámos grandes facetas da vida dele. Falta aqui só um pequeno note para mim. Portanto, ele acaba por morrer aonde? Ele morreu em Toulouse. Morreu em Toulouse. E bem sucedido de vida. Aliás, admirado não só admirado por toda a gente, pelos sábios daquele tempo, admirado por toda a gente. Aliás, não é por acaso que o retrato que está no Museu de Toulouse dele foi homenagem dos próprios colegas. E dos colegas e da comunidade da universidade. E repara que há uma coisa que nós temos, que uns influenciam os outros e por aí fora, e vão influenciando, mas não era como hoje. Hoje, uma coisa que se descobre, ou que sabe-se daqui a bocado, não é? Aquele que levava, nem toda a gente sabia. Levava a chegada aqui à Rússia. Nem toda a gente sabia quem é que a teoria do Copérnico, o manuscrito de fábrica do Vesálio. Também não foi assim, não era uma comunidade restrita que ia sabendo e que ia explorando isso e tinha a igreja em si. A fiscalizar. Olha, António, foi um prazer muito grande em falar contigo sobre este nosso luto. E agora vamos aproveitar para divulgar aqui a obra de um colega nosso do curso comercial. Embora o nosso curso comercial fosse um curso técnico, mas também deu. Deu muita gente. Mas também deu muito. Mas também deu-nos umas basesitas, um bocado de tudo para. E lá vai aparecendo umas figuras também na parte da intelectualidade a funcionar. E portanto, eu já apresentei num outro programa a outra obra dele, que é a obra sobre um grande presidente branco que eu admiro muito, que é o Major Lopes Gonçalves, um romance sobre a vida do. Olha que nasceu aqui em São João do Sul também. E agora vou apresentar aqui para os nossos espectadores verem outra grande obra dele, que se baseia num acontecimento terrível que aconteceu aqui na nossa sociedade bracarense e que agora está na moda a nível nacional. Não, agora já está, também está e parece que vai para a Alemanha, vai para a Europa e vai para a Europa fora. Parece que agora uma altura de uma falência de um banco, que era um banco aqui de Braga, em que ele fez um romance, o nosso amigo Francisco Silva fez este romance baseado neste drama. Ainda não li, também estou a ler ainda, porque tem muitas páginas e isto tem que ser jogado. Mas não deixo de aproveitar, portanto, um correligionário nosso, da nossa escola comercial. Eu tinha que trazer um livro e como eras tu hoje o nosso convidado, tinha que trazer alguma coisa relacionada com nós outros. E vais-me oferecer, é? Não, isso tem calma. Ainda por cima ainda vai aqui, olha, ainda vai aqui. E por hoje é tudo. E não deixar isto cair em saco roto.